Porque tem empresa quebrando porque não faz gestão de pessoas da forma como deveria. Primeira coisa, gestão de pessoas é a diferença entre você abrir ou fechar as portas. Essa consciência, ela precisa existir. Uma contratação errada, ela custa de 4 a 12 vezes o salário do profissional. Então, acho que isso traz uma informação importante para a gente ter clareza do quanto que, muitas vezes, contratar alguém errado vai trazer um impacto gigantesco negativo para a sua empresa. Bem-vindo ao G4 Podcasts, o hub com os melhores conteúdos de negócios, gestão e alta performance. Pensa rápido, como que você acha que seria o mundo se os empreendedores deixassem de existir? Parece um cenário distante, mas só no Brasil, a cada minuto, 4 empresas encerram suas atividades. E vários são os fatores que levam o negócio a fechar as portas. Mas você, empresário, pode virar o jogo controlando algumas das variáveis que estão na sua mão. Neste episódio especial do G4 Podcasts, separamos alguns insights focados em gestão de pessoas. Afinal, trazer o RH para o centro da estratégia é uma das atitudes que te distanciarão da extinção. E para começar, confira um trecho do Papo de Gestão com a Mônica Hawk, que é cofundadora e CEO da Solids. Ela reforça que tem muita empresa que fecha por não ter uma estratégia eficiente de gestão de pessoas. Porque a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é provar que o RH dá lucro. Perfeito. Provar, entregar um RH com números. Quando a gente olha para a realidade ali das pequenas e médias empresas, você tem uma rotatividade muito alta. O Brasil é um país com as maiores rotatividades do mundo. Então você tem ali uma média, ali, o cliente nosso ele entra ali com uma média de uns 40% de rotatividade. Uhum. Isso média, porque quando você chega o cliente às vezes do varejo é muito maior que 40%. E aí, quando a gente a pessoa entra, começa a usar, a empresa entra, começa a usar o software, e aí, mês após mês, essa rotatividade vai caindo. A média dos nossos clientes está ali perto de 17. Então, a gente sai de uma realidade de 40 para 17. Nossa, é um dinheiro enorme economizado aqui. Quando a gente coloca isso em número... As pessoas não têm nem noção disso. Não tem. E aí, é por isso que educação é uma veia muito forte nossa também. Porque a gente educa. A gente educa o RH a entender o impacto que ele pode gerar e a gente educa o empreendedor a entender quanto que aquilo está custando para o negócio dele. Quanto que isso custa? Porque assim, você já deve ter feito esse estudo, mas quando você contrata alguém, você vai ter todo o tempo para contratar essa pessoa. E a partir do momento que você contratou, você vai ter que fazer treinamento, onboarding, dessa pessoa vai ter que rampar na empresa para começar a entregar valor, e dela começou a entregar valor, por algum motivo ela sai. E daí você vai ter que... perdeu aquela pessoa que estava produzindo, né? Você vai ter que achar outra pessoa para fazer todo o mesmo ciclo, e pelo que você está falando de 40% de média do mercado, você está falando que a cada ano você perde 40% da tua empresa. É uma loucura isso, né? E que você falou, opa... Você vai para o varejo, você chega a 70%, isso é acima de 70%. Que loucura. E, abaixar para 17%, você está falando de dobrar a eficiência. Quanto que isso, na média... vale? Qual que é o valor que isso vale pelo que vocês talvez tenham mensurado aí? Legal, olha só, primeira coisa, quanto custa a rotatividade? Quando você pensa em custo de rotatividade, você tem que pensar no custo primário, que é aquele que você conhece, é a rescisão, aquela coisa FGTS, que é visível, etc. Mas ele é o menor custo. Tá bom. Você tem o custo secundário ali, que aí você começa a olhar para o time, quem fica? Vai ter hora extra? Qual que é o impacto de um time que perde uma pessoa? Qual é o impacto da produtividade no time que fica? E qual é o impacto também de você perder uma pessoa? Porque o ser humano ele tem uma curva ascendente de produtividade. Perfeito. Você pode ser o maior especialista naquilo. Você entrou na cadeira hoje, você demora um tempo, porque você tem adaptação. Ao passo que a cada mês que a pessoa fica na empresa, se é a pessoa certa, a tendência é de ter aumento de produtividade. Perfeito. Então, existe um curso de interromper esse gráfico que é crescente. Você pega uma pessoa que já estava, sei lá, no seu 13º, 14º mês, entregando uma produtividade X, para substituir por uma pessoa que está começando essa curva na produtividade 0. Perfeito. Então, você perde com produtividade, você perde do indivíduo que saiu e que vai entrar, do próprio time, e você tem danos também colaterais que custam dinheiro de marca, de qualidade de prestação de serviço. Perfeito. Né, que isso também custa dinheiro. Sim. Quando a gente fala, né, de RH, área de pessoas, né, área de gente,
existe muito, assim, uma visão errada às vezes existe dos gestores, dos empresários talvez de primeira viagem, né? Que nem você falou, né? Que ele vai se preocupar só quando a empresa está maior e daí talvez já seja muito tarde. O que são, assim, os preconceitos que você vê que algumas pessoas têm com essa área? Primeira coisa é achar que RH é almoxarifado, né? De igual acabou a caneta, repõe a caneta, acabou a pessoa, repõe a pessoa. Não é assim. Né? Sabe? Aqui, ó, a cadeira tá vazia, traz um menino aqui para sentar. Então não é isso. RH não é almoxarifado de gente. Né? RH é uma estratégia de gestão e que pode fazer sua porta abrir ou fechar. Porque tem empresa quebrando porque não faz gestão de pessoas da forma como deveria. Né? Então, primeira coisa, gestão de pessoas é a diferença entre você abrir ou fechar as portas. Essa consciência, ela precisa existir. Pessoas, no fim do dia, é a coisa mais importante que você tem na empresa. Exatamente. Né? A empresa nada mais é do que um grupo de pessoas alinhadas nos lugares certos, no momento certo, remando para o lugar correto. E muitas vezes, assim, o que a gente percebe é que a minha empresa quebrou. Por que ela quebrou? Fluxo de caixa. Aí você vai olhar quanto que representava a folha de pagamento. Relevantíssimo o custo da folha. Então tá bom. Como que você geria essa folha? Não fazia nada. Filho, você não quebrou por causa do fluxo de caixa. Você quebrou porque você não fez gestão de pessoas como deveria. Perfeito. Sabe? Então essa consciência, ela precisa existir. Então o gestor já tem que começar desde o dia 1, focar em gente. E outra coisa que ele tem que entender, ele é um gestor de pessoas. E ele está sendo avaliado diariamente por causa disso. As minhas ações, as minhas decisões, elas estão o tempo todo sobre o olhar, sobre o julgamento e sobre a avaliação do meu time. Perfeito. Né? Isso às vezes é pesado, mas é o que é. É assim que funciona. É assim que funciona. E se você já teve que contratar alguém, sabe que contratar já é um processo caro. Imagina só então quando você contrata errado. Basicamente é aquele investimento de alto risco que de fato não se comprovou. Mas mesmo que não haja 100% de segurança no output do seu processo de seleção para novos colaboradores, assim como também não há 100% de segurança no retorno de um investimento, é possível estar atento durante o processo aos fatores que mitigarão esse risco, como conferimos agora nesse trecho do Papo de Gestão com o Ricardo Basaglia, que é CEO da Michael Page. O que você vê que a maioria das empresas, quando estão fazendo um processo seletivo, um processo de recrutamento para trazer as pessoas para a empresa, independente se é cargo júnior, médio ou do alto da pirâmide, quais que são os principais erros que as empresas cometem atualmente, como evitar e o que de fato elas deveriam fazer para ter um bom processo de recrutamento? Puxa, Nardon, isso eu enxergo de perto, porque aqui no Brasil a gente faz 6.000 entrevistas por mês, então o volume de contratações é muito grande e a gente acompanha muito esses dados de perto. Talvez o principal erro que eu já vou deixar aqui para a maior parte das pessoas refletirem é que quando você tem uma necessidade de contratar, o que acontece? A maior parte das empresas, puxa, eu preciso contratar um contador. Então o que eu faço? Eu vou lá no LinkedIn, escrevo contador ou alguma outra plataforma de currículos e começo a olhar os currículos. E aí, basicamente, você já está indo para a busca sem fazer um diagnóstico correto do que você precisa. Perfeito. Então, o primeiro elemento, assim, o que eu preciso? É um contador. Mas espera aí, vamos por partes. As pessoas que deram certo na empresa, deram certo por quê? As pessoas que deram errado por quê? Eu espero alguém que cresça rapidamente nessa posição. É uma posição que a pessoa vai ficar muito tempo nela. Eu preciso que essa pessoa interaja com outras áreas, eu preciso que essa pessoa acompanhe alguma tendência que está vindo para a empresa. Então, olha só, eu falei aqui 2% de um diagnóstico de como deve ser bem feito. Se você não tiver essas informações, você está contando com a sorte de encontrar alguém. Perfeito. A partir do momento que você tem diagnosticado o que você precisa, aí depois você vai para ferramentas para que você possa identificar se as pessoas demonstram. Lembrando que recrutamento é mitigação de riscos. Não existe, se alguém te falar, puxa, não, eu tenho uma fórmula de contratação que é 100% à prova de falhas, não existe. Até porque eu costumo dizer que o ser humano é o produto mais perecível que existe na face da Terra, porque o que você pensava ontem é diferente do que você pensa hoje e do que você vai pensar amanhã. E a maior parte dos cargos intelectuais, não basta você ter capacidade.
você precisa querer também. Isso é um elemento fundamental. E esse, para mim, é a grande armadilha, porque o currículo, se a gente parar para pensar, ele é muito mais uma lista do que a gente não quer fazer mais do que uma lista do que a gente quer continuar fazendo. Então, a hora que você coloca todos esses elementos, é fundamental para que você chegue nas ferramentas que, de uma maneira muito simplista, vamos colocar em 3 pilares. Uma boa entrevista, testes comportamentais de preferências ou testes técnicos, dependendo da posição. E o terceiro, tirar referências. E talvez tirar referências aqui no Brasil seja um dos itens mais deixados de lado. É incrível a quantidade de pessoas que são contratadas sem tirar referências. Eu não contrataria alguém para cuidar do meu filho sem tirar referência. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui que tem filhos também não contrataria. E tem muita gente sendo contratado e a gente colocando dentro da nossa empresa. Então esses são elementos fundamentais aqui para a gente ter no radar. E nesse tópico de tirar referência, qual a dica você dá para quando você está falando ali com um candidato? Você fala, olha, legal, tá aqui o que a gente precisa, achou ali os candidatos que você fez todas as entrevistas, fez a entrevista, o teste, chegaram os candidatos ali na fase final e você está pegando referências. Você pergunta para esse candidato as referências que ele vai te dar para você conversar, ou você vai por outros lados tentando achar essas referências e conversar com alguém? Como é que é o ideal, assim, pela sua prática? Eu sempre começo pelas referências que o candidato ou a candidata me passa para que eu possa identificar, por mais que eu já saiba que a maior parte dessas pessoas vão falar bem. Perfeito. Porque já foi combinado. Perfeito. Agora, é aí aonde depois entra o meu networking. É aonde entra a capacidade que eu tenho de chegar em pessoas que trabalharam para fazer um check de coerência. Perfeito. Se o que as pessoas que ele não me indicou estão falando é igual ou não às pessoas que ele indicou. E outra dica também é a forma de se perguntar. A maior parte das vezes o que eu vejo é que o tirar referência foi tão difícil recrutar, tão difícil de chegar no candidato ou na candidata ideal, que quando você chega, você tira a referência com medo de ouvir coisa ruim e ter que começar o processo seletivo do zero. Quem está nos escutando aqui vai se ver em algumas situações. Então, é a coragem de fazer perguntas, aonde muitas vezes também essa habilidade de provocar vai ser importante. Muitas vezes a pessoa está te falando só coisas boas, faz uma pergunta para ela assim: e você contrataria ela de novo para trabalhar no seu time? Ou se não, eu gosto de fazer outra provocação. Puxa, muito legal que você já me falou tudo de bom que a pessoa tem. Mas como eu parto do princípio que ninguém é perfeito, me conta onde ela poderia se desenvolver. Então direciona também dentro dessa dinâmica para que você possa extrair também mais informações. Muito bom, cara. Muito bom. E eu acho, assim, né, que esse é o maior erro, de fato, que as pessoas fazem. Principalmente para a posição júnior, né? Porque, pô, cara, quero trazer logo, quero resolver meu problema, não vou fazer essa referência. Muitas vezes, né, quando você traz alguém que é a pessoa errada para a posição, você vai demorar talvez 1, 2, 3 meses para perceber que é a pessoa é errada. Daí você vai tomar a atitude de mandar ela embora, talvez 1, 2 meses depois, e vai ter que começar o processo todo de novo. Nisso você já perdeu ali 6 meses a 9 meses, que se você tivesse feito a referência correta da pessoa, todo esse tempo que você jogou no lixo, todo o investimento que você fez, teria sido resolvido. Na minha pesquisa de mestrado, um dos números que a gente chegou na conclusão é que uma contratação errada, ela custa de 4 a 12 vezes o salário do profissional. Então acho que isso traz uma informação importante para a gente ter clareza do quanto que muitas vezes contratar alguém errado vai trazer um impacto gigantesco negativo para a sua empresa. Até aqui você já conseguiu conferir quanto dinheiro fica na mesa ou sai do seu caixa quando você não foca na gestão das pessoas que estão no seu time. Investir no treinamento desse time garante que estejam preparados para novos desafios que surgem com a evolução do seu negócio. E para contribuir com a formação do seu time, nós criamos o G4 Skills. Acesse agora o teste gratuito por 7 dias
dias escaneando o QR Code que está na tela ou clicando no link que está no descritivo deste episódio. Processo de seleção ajustado. RH no centro da estratégia da empresa e capacitação constante do time, os preparando para os desafios de agora e do futuro. E agora, o que é que mais precisa ser feito para evoluir a gestão de pessoas na sua empresa? Confira nos insights desse trecho do Conectando os Pontos com a Sofia Esteves, que é fundadora da companhia de talentos, e o Jean Christian, diretor na Flash People. E como dar o primeiro passo? Porque assim, beleza, concordamos, o RH estratégico tem a ver com dados, tem a ver com tomar melhores decisões, só que aí eu acho que é muito parecido com o que acontece na imersão. Eu abro uma planilha de cohorts de growth com 10 mil linhas, um big carry, e todo mundo fica meio perdido. Primeiro passo, vou contratar uma ferramenta, vou olhar para um indicador específico, contratar uma pessoa, como quem está aqui pode dar os primeiros passos para caminhar no sentido de passar a ter uma área de pessoas estratégica de fato na empresa? Na minha opinião, o primeiro é a sensibilidade, né? Quando você está num momento de empresa que você não tem nada disso, como eu lá atrás não tinha nada disso, assim, sensibilidade à flor da pele, gente. Liga a tua capacidade de observação. Como é que as pessoas estão no online, né? Que a gente também estava falando lá atrás sobre home office e tudo mais. Olha as pessoas, se elas estão mais agressivas, se elas estão mais apáticas, se elas estão com cara triste, porque isso vai te dar, empiricamente, algumas percepções importantes para a gente ter do clima organizacional, que isso vai atingir diretamente a performance. A líder ou líder de gestão de pessoas ou de RH tem que estar sentado junto com as principais decisões, e não dá para você ver os N de indicadores de negócios sem olhar se você está com o time certo para esses indicadores, aonde está o problema que está vivendo, vai estar ligado sempre a pessoas. Então, olhar isso é fundamental. Se não tem a ferramenta, vai em Excel mesmo, pesquisas Pulse, né? Aquelas pesquisinhas rápidas que você faz lá num Forms e manda para as pessoas para entender algumas coisas que as pessoas às vezes querem falar e não tem espaço, anônimo mesmo, tal, faça, que vai te dando alguns pontos para você. Uma vez eu mandei uma pesquisa, né, que eu prometi para as pessoas, eu queria que as pessoas falassem quem eram, e eu prometi que só eu ia ler os resultados. E eu perguntei quais eram as 3 coisas que eles achavam que era o melhor da empresa e quais eram as 3 coisas que eu precisava prestar atenção. Uma das pessoas respondeu assim: sabe, Sofia, tem dia que eu tenho vontade de sair correndo. Eu falei, nossa, que legal, eu também. Só que eu espero que o teu desejo de voltar seja tão rápido quanto o meu. Porque, gente, na empresa de vocês não tem hora que vocês falam PQP, né? Quero podia estar voar em casa daqui, agora. Por que eu tenho que estar com esse pepino? Todo mundo passa por isso. Então, mas se você entende isso, você vai gastar 0. Eu gastei 0, né? Gastei tempo para ler tudo aquilo com muita atenção e entender o que as pessoas estavam querendo me dizer. Isso são coisas simples que você faz, que cruzando com o resultado e tudo mais, você vai poder colaborar. Então, mas hoje tem ferramentas muito bacanas, num preço super acessível. Eu vou fazer propaganda de você, num preço super acessível. Como a gente tem processo seletivo num preço super legal para pequena e média empresa, né? Porque uma das dores que eu tinha, né, atrelando... Estamos no tempo? Não, estamos tranquilos. Atrelando ao que o Alê estava falando aqui na palestra anterior, a companhia de talentos, ela faz processos de altíssima complexidade. Talvez o cliente que a gente atende enquanto companhia de talentos na área de seleção de jovens sejam 500, 300, 200 vagas. Tem um projeto como o Bradesco de 2.000 posições por ano. Então, são processos de alta complexidade, 100% customizado para aquela cultura, para aquela realidade, então, as ferramentas que a gente vai utilizar e tudo mais. Então, e aí eu ia para a cama de noite com um peso enorme, porque 1 milhão e tanto de pessoas se inscrevem, têm a maior expectativa de começar a sua carreira, ou de estar lá como executivo, de fazer a transição, arrumar uma nova colocação. Só que a gente trabalha
acho que o último ano foi, eu não me lembro se 15 ou 18 mil posições que a gente trabalhou. E o que aconteceu com 1.400.000 e pouco? Né? Essas pessoas querem trabalhar. E a grande maioria não, sempre o problema não é técnico, é comportamento. Mas, né, a juventude está um pouco mais imatura, acha que sabe sobre autoconhecimento, mas eles não sabem que eles não sabem e tal. E aí isso me doía. Então, falei, né, por que a gente não inverte a lógica do processo seletivo, onde a gente primeiro educa para depois selecionar? Então, a gente criou o beta.com, que você comentou na frente. O que é o beta? São jornadas de autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades comportamentais, enquanto ele faz as trilhas, são microlearnings, coisas simples. O sistema vai aprendendo sobre ele, vai vendo engajamento dele, vai vendo rapidez de aprendizagem e tudo mais. E aí, quando chega uma posição, metade do trabalho está feito. Você pega uma shortlist e manda. A gente tem um orgulho enorme. A cada posição que a gente trabalha, normalmente são contratadas 2 pessoas, né, dos 5, 6 que a gente manda como finalista para eles entrevistarem. E por que isso? Porque o que tem por trás disso, né? Uma empresa que está em fase pequena, média empresa, nunca vai ter acesso a pagar o que a companhia de talentos cobra pela customização dela. Mas, se eu tiver uma ferramenta num nível acessível, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, que ele se sente muitas vezes invisível para achar aquele talento, para se fazer perceber por talentos, ele não tem tanto acesso. A mesma coisa as pessoas, né? Não conhecem vocês, né? Tem desejo, às vezes, de trabalhar numa pequena e média empresa e tudo mais. Então, se a gente prepara eles e dá acessibilidade para eles conhecerem outras empresas e as empresas terem acesso a eles, putz, é muito legal. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo? Ajudando a diminuir o desemprego, ajudando as pequenas e médias a crescerem, porque tem pessoas boas. E aí a roda do bem, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Muito bom. Yeah. Esse ponto da sensibilidade, para mim, é certeiro. E às vezes é difícil, né? Mas acho que com modelos de home office ou híbrido, você ter essa sensibilidade, porque você não vai estar no dia a dia com o seu time, com seus funcionários, e aí entram todas as ferramentas. E às vezes uma pesquisa simples já resolve, você já começa a ter um feeling de como as pessoas estão semana a semana, mês a mês. Então, é muito rico você já começar a buscar esses dados. Óbvio que tem algumas armadilhas que a gente já passou internamente. Então, também, sim, mandar uma pesquisa por e-mail, por exemplo, é algo que o engajamento é muito baixo. Você não responde uma pesquisa quando alguma empresa telefônica te manda uma pesquisa por e-mail. Porque você, como colaborador, vai responder uma pesquisa da empresa. E a nossa solução foi fazer um push dentro do aplicativo da Flash, que as pessoas já têm no bolso. Então, poxa, não estou incomodando ele, não é mais um e-mail numa caixa que já está lotada. Eu estou indo diretamente para o bolso do colaborador, para um app que ele já tem um super engajamento. Então, você foge dessa armadilha e tomar cuidado também para não contratar muitas ferramentas. O que eu mais encontro hoje em dia são RHs que a liderança postou no RH estratégico, entendeu que o RH não é mais coadjuvante, só que eles contrataram 16 ferramentas e não conseguem mais juntar os dados. Então, procure uma solução onde os dados estão no mesmo lugar, onde é uma plataforma que está evoluindo, porque daqui a pouco a gente falou muito de AI aqui dentro. Você pode ter o robô que você quiser, o framework que você quiser de AI. Se você não tem os dados, ele não vai ter nada para trabalhar. E não são só os dados da sua empresa. Daqui a pouco você vai começar a cruzar os dados da sua empresa com dados externos que o ser humano não tem capacidade nenhuma de analisar, mas o computador vai conseguir, em segundos, resolver o seu problema. Então agora você já faz toda a base para um futuro muito mais automatizado. Gostou desse conteúdo? Aqui no descritivo você encontra os links para conferir esses episódios na íntegra. E antes de ir para um próximo episódio, não esqueça de garantir o seu acesso gratuito ao G4 Skills por 7 dias. E confira como a nossa plataforma pode ser sua aliada no desenvolvimento do seu time. E claro, siga o G4 Podcasts aqui no Spotify. Assim você fica sabendo sempre quando tem um episódio novo no ar. Até mais!